Um, dois, três, gravando. Quinquilharias e utopias. Armazém de quinquilharias e utopias. Marco Valença aqui no canal do Armazém de Quinquilharias e Utopias. Um depoimento a convite de Paulo de Carvalho, Andréa, para falar um pouco da poesia, da música, da fotografia, coisas que a gente pratica há muitos anos, somos amigos há muito tempo. Então, com quase 50 anos de poesia, que vai se completando que vem, 2019, quando meu primeiro poema de 1969 foi publicado em 1976 no livro Faca de Ponta. Ainda datilografado, ainda montado na ponta da caneta. Tem muita história de lá para cá. Escrever sempre foi uma coisa óbvia na minha vida. Então, algumas pessoas começaram a me chamar de poeta. Duas delas são marcantes, porque são as primeiras que me chamaram de poeta. A professora Magnólia Brasil, minha querida, e o fantástico artista Hermínio Belo de Carvalho. Daí até hoje, venho caminhando, fazendo canções, escrevendo poemas, depois deixando de publicar livros físicos e agora tornando-os livros digitais. Muitas canções, muitos parceiros. Paulo Ciranda, meu parceiro mais constante. E Biafra, Nilo Pinta, Cláudio Monerá, e não posso citar todos porque são muitos e muitos e muitos e muitos e muitos através dessa vida. Mas que todos os outros guardem com eles meu coração de parceiro, meu agradecimento pela poesia musical que a gente fez. E como lidando com a fotografia, eu digo, não sou fotógrafo. Eu sou uma pessoa que fotografa, que gosto e que comecei a aliar minhas imagens aos meus poemas e textos em geral. Tenho isso como um dia a dia na minha vida, tenho isso como uma amizade completa com todo o meu amor pelos meus amigos, meus parceiros. Tenho isso como uma veneração, como uma coisa que eu faço de grato modo, como minha vivência diária, como minha respiração. Há um site, Marco Valença, Valenca, não tem cedilha, .com.br, onde estão todos os meus livros editados, inclusive os que foram
livros físicos, digitalizados, desculpa, e os outros chamados hoje de e-books. Nesse site existe uma parte de poemas, de fotografias, de músicas. Tem até um radinho para tocar direto, se você quiser navegar na internet e ficar só ouvindo. Há um blog que começou antes de existir esse site, onde estão conjugados, como já disse, fotografias e textos, poemas. Há esse caminho que vai seguir até quando? Marco, como nós nos conhecemos já há mais de 40 anos, né? Com certeza. E eu lembro que nessa época, nós ainda adolescentes, né? Você tinha alguns projetos de livro bem interessantes. Um deles eu me lembro muito bem, que estávamos, eu, você e Lula, inclusive. Lula Espírito Santo. Lula Espírito Santo. E você fazendo a pesquisa de escritas em notas, que na época ainda era cruzeiro. Não era nem real, nada disso, era cruzeiro. Quer dizer, não era nem um cruzeiro novo, era o cruzeiro antigo mesmo, original. E aí você publicou, e eu me lembro que teve um formato original, fala um pouco disso, como é que foi? Era um livro que era uma bolsinha, em papel mais grosso, com uma cópia, que era tipo Xerox, é um resto da geração Xerox, e que reunia isso. Algumas notas que agora voltou à moda esse carimbo nas notas de reais. Na época era cruzeiro, como lembrou Paulinho de Carvalho. E que eu anexei a elas, como faço no blog, com as fotografias e meus textos e poesias, eu anexei a cada uma das notas uns textos e umas poesias. É interessante porque é um objeto de época, um objeto de que a gente fazia tipo geração mimeógrafo ainda, assim como foi o Rabo de Lagartixa, que era uma caixinha, um livrinho que tinha, sei lá, 10x5 dentro de uma caixinha com poesias avulsas de peremptórias. Coisas que ocorriam na cabeça da gente, geralmente escritas em guardanapo de botequins pela vida, enquanto a gente cantava com o Grupo Vissungo, sabe, com nossos parceiros de música, começando, beirando, como diz Hermínio, beirando a poesia. E com Paulo Cirano, já falei, com Biafra, meu parceiro querido também. Então, se vocês quiserem ver no site, desde essas experiências mais primitivas até essas últimas canções e fotos e livros, e no blog os poemas, e no Facebook também. Marco Valenca. E essa questão do teu livro, da pesquisa do dinheiro, né, dos escritos na nota, e a maneira como você produziu, é interessante porque é da época própria, né, do fanzine. E essa é uma produção, é uma estética de fanzine, que vem de lá, né? Uma coisa, como eu disse,
é entre a chamada geração mimeógrafo, Que é a geração do fanzine, era que é mimeógrafo. onde começaram os fanzines. E depois veio aquela história de fazer, né, você fazia colagem, montagem, aí xerocava para poder vender. Exato, que aí começou a entrar a imagem junto Isso. da poesia do mimeógrafo. Então começou a. E depois viraram publicações. Os fanzines que já são publicações, como nós fazemos o nosso Do Alfarrábio. Alfarrábios, que aliás estamos lançando dia 16 de junho, o número 8, e que seguirá em frente no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, Às 10h30. de 10h30 a 12h30, Não, até às 14. às 14 horas, com música, inclusive, com poesia, com falação de poesia, com dicção e com um pouco de música também. Nosso violonista convidado, Vitor Hugo Rosa. Vitor Hugo Rosa. Como ele se apresenta, violonista de São Gonçalo. Já disse, tá? Violonista de São Gonçalo. Como tantos amigos e parceiros também, com tanta gente de São Gonçalo, Niterói, como tanta gente. Eu vivi 28 anos em Salvador, Bahia, e foi metade da minha vida, e agora de volta a Niterói, retomando as pessoas, meus parceiros. Como disse Paulo de Carvalho, a gente se conhece há mais de 40 anos e conhece vários trabalhos de vários parceiros nossos de todo esse tempo. Alguns já se foram, mas estão no coração e estão acesos, como Arnaldo Lazuli, por exemplo, meu queridíssimo parceiro. Como há 2 anos atrás eu fiz 60 anos. E para comemorar, eu fiz 3 CDs com 3 parceiros: Paulo Ciranda, Nilo Pinta e Arnaldo Lazuli. Não sei se vai sair bem na fita, mas Deixa eu dar um zoom aí, mostra de novo. são parceiros com Paulo Ciranda, combinados com Nilo Pinta e boa companhia com Arnaldo Lazuli. São rescaldos dessas tarefas que a gente assume como criador, como poeta, como pessoa que se dedica à criação, como amante de arte, da arte, pela arte. A fonte não seca. A fonte não seca. O que acontece é sempre uma renovação. Creio que sim. É um tipo de acreditação, não é fé. Não há religião, não há política, não há mágica, não há fantástico, não há inacreditável. O que existe é trabalho, acreditação no que se pode fazer, no que se pode gerar.
Cada poema é um filho, cada foto é uma generação. A gente se estende a cada passo, a cada dia, a cada respiração. Marco, olha só, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque tem algumas coisas que são... São o quê? Tem algumas coisas que eu acho que é interessante da gente falar, aproveitando, né, que você está aqui para dar esse depoimento. Desse período ainda lá, década de 60, 70, que eu acho que é mais ou menos por aí que a gente começou mesmo a se conhecer. E depois veio... A gente conheceu o Vissungo, né, o grupo Vissungo. Com certeza. E o Lula, né, o Lula do Espírito Santo, Cavaquinho, né, que veio inclusive morar em Niterói. Depois o Espírito Santo, Antônio José do Espírito Santo, também veio morar em Niterói. Sim. Mas eu me lembro de momentos até que eu estava presente numa parceria sua com o Lula, onde vocês compuseram um samba que tinha uma conotação política meso-calabresa. Como é que era? É aquele que termina dizendo: vou ser ministro do seu país. Você cantou no teu show. Lula cantou Lula cantou. No meu show de 60 anos, foi no Teatro Municipal de Niterói, foi em novembro de 2016, e eu apelei, supliquei e consegui reunir a maioria dos meus parceiros para cantarem algumas canções da gente, de parceria. Gostaria de ter tido muito mais amigos, músicos, mas o prazo foi impossível para fazer. Mas fizemos um belo show, também está disponível. Tem inclusive no YouTube. O vídeo, né? Que depois até quando... Feito por Paulo de Carvalho. Quando eu colocar, já vou... Você põe o link. Vou botar tudo de novo. Mas assim, o que eu acho... E tinha isso, como é que chamava, meu Deus do céu? Sobrevivência. Eu não vou. Primeiro que eu não sou cantor. Mas é isso. Falava. Não, então, o que eu acho legal é o seguinte. Mas tem a gravação de Lula cantando isso. Tem a gravação dele cantando. Tem no meu site e tem a do show. Tem lá no YouTube, que eu botei lá no canal outro, não esse. Mas eu vou passar para esse. Então, assim, chamando atenção para isso, porque tinha essa questão, e isso aí, essas composições surgiam em botequim, surgiam nas rodas de samba, né? Mas tem parceria sua também com o Cássio Tocondurra, não tem? Não. Temos agora mais recente, de, sei lá, 3 anos para cá. Tá. A gente se conhece também. Da antiga, né? Desde o tempo de Os Lobos, o grupo, que está aí também trabalhando de novo. Voltou, é? Pô, legal. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, quer dizer, talvez um pouco de saudosismo, né? Talvez até um pouco não, talvez muito de saudosismo, que para mim, até talvez pela idade também, mas eu acho que naquela época a criatividade, os movimentos artísticos em todas as áreas fervilhavam muito mais do que está hoje. Porque a gente via samba, MPB, bossa nova, os movimentos teatrais, a arte, o florescer dos fanzines, as bandas de rock de garagem, tinha tudo isso, né? Quer dizer, tinha muito mais movimentação, muito mais produção cultural em todas as áreas do que nós temos hoje. Quer dizer, então estou achando legal a gente lembrar desse detalhe, dessa fase das tuas composições, da chegada do Vissungo para cá, para a gente relembrar um pouco disso. E você, como foi parceiro dele, e os seus livros que você também já publicou nessa época, como é que era essa coisa da criação? Eu não sei se... Eu acho que o que há de tempos para cá, e eu não sei dimensionar quanto tempo, mas é que há uma questão, a gente fala muito em exclusão
que a gente não. Mas as pessoas falam muito exclusão e não adoção e coisas assim, mas eu acho que tempos para cá há um tipo de guetos diferente dos guetos sociais daquele tempo. A favela era diferente, mas em compensação a gente saía daqui de Niterói ou de São Gonçalo e passava 3 dias fazendo samba, sabe, nos bancários de Marechal Hermes, pelas escolas de samba, encontrava com a Miriam Neto, encontrava com todo mundo fazendo samba, sabe, com Aniceto e Pérez Serrano, grande mestre, sabe, com o Codó, sabe? E era uma coisa fértil no sentido de que todo mundo ia a lugar nenhum. Nós estamos ilhados hoje. Então há shows em bares, em restaurantes, sabe? E isso é um show para público, para couvert. O que acontece com isso é que ninguém está hoje em dia se sentindo seguro para sentar na calçada, sabe? Cruzar as pernas e escrever. Porque senão, de repente, seu cavaquinho que você vai estar tocando ali, inclusive porque não pode mais isso, só pode se for contratado. E você vai ser assaltado e vai perder seu instrumento. Então, mas isso é uma coisa que é cíclica, eu acho. Tá? Já houve isso em outros tempos, só que era na subida do morro. Hoje é em toda a zona sul do país inteiro. Eu acho que não é evolução, não é desinvolução, é uma questão do que a gente quer fazer com a vida da gente. Sabe, que a população, né, resolve encarar ou desencarar, na verdade, quando não bate o olho, quando não olha de frente, quando prefere as mídias sociais do que o debate franco, do que a conversa, o bate-papo. Então, aquilo que acontecia, eu me lembro de um fato da época, Paulinho, que quando as mulheres tínhamos muitos cafés, né? Café de balcão, tomar um cafezinho, que as mulheres começaram a entrar nos cafés para tomar um cafezinho. Aquilo houve uma reação a princípio, depois virou normal. Foi verdade. Tá? Porque nessa época tinha um tabu, mulher não entrava em bar e botequina. Exato. Começou a quebrar. Mas não era nem bar nem botequinha, eram cafés, não entrava em cafés. Não, porque aquele café ali no centro de Niterói... Não entrava na Leiteria Brasil. Mas porque a frequência daquilo era uma frequência mais de balcão. Exato. Era diferente de um restaurante. Não, cafezinho do balcão. Então, essas coisas se modificam. Às vezes a gente esquece que existiram essas coisas, tá? Como a gente às vezes esquece sabe, os governos, sabe, desde o Império, desde da fundação do Brasil, né? O quanto eles foram corruptos, o quanto eles roubaram o país, né? O quanto foi de prata, ouro e todos os minérios para a Europa, entende? Quer dizer, é tudo a mesma coisa. Isso é do bicho-homem, eu costumo dizer isso. Isso é o instinto do bicho-homem. Nós somos predadores e vamos continuar a ser.
Nosso instinto animal é esse. O Chico, há um bom tempo, tem muitos anos, eu não lembro quando, não sei nem onde foi, mas eu vi ele dando uma entrevista e perguntaram para o Chico justamente essa questão da criatividade na área, claro, da música, né? Chico Buarque? Chico Buarque. E aí o Chico diz alguma coisa nessa linha do seguinte, que exatamente isso que você está dizendo, uma coisa cíclica. Tiveram fases. Fase da música clássica, da música erudita, depois veio as baladas, aquelas baladas americanas, a música romântica. E aí o Chico entra nessa da música romântica. Argentina, né? A música argentina. A música argentina. E aí, a italiana, sabe, a bossa nova, o tropicalismo. Aqui então teve Iê, né? O Jovem Guarda. Jovem Guarda. Chamavam de Iê na época por causa do Iê. Por causa dos Beatles, né? Os reis de... E enfim, hoje temos, eu acho que até já passou um negócio universitário aí. Então, mas tem, então, tem os títulos e tem o forró também. O que o Chico diz, quer dizer, que é uma realidade, né? É que a criatividade continua, ela só muda. Como deixou de existir a música erudita, tenho certeza disso. Deixou de existir isso, tal. Então as coisas continuam, o pessoal continua criando. O próprio Chico Buarque é sabe, uma prova disso. Ele não faz mais a banda, porque ele fez aquilo aos 16 anos. Ele não pode fazer aos 70 e pouco a banda de novo. O Chico ele se renova, né, sempre, né, cara, nas composições. Continua se renovando. Continua se renovando, embora esteja meio temporão, mas quando sai é sempre um trabalho diferente do que foi. Lógico que ele não tem mais o mesmo fôlego em termos de produção, talvez. Uhum. E inclusive porque, aí não quero discutir Chico Buarque, eu acho que é um totem. Não vou discutir João Gilberto, Caymmi e tantos. Eu costumo dizer que o Brasil, a nação brasileira, porque não confundam país com nação. Acho isso importante. País é um estado político. Nação é outra coisa. Nação é aquilo que Dorival Caymmi falou para o Oxum. Com Silas estou em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Nação é isso. Há uma confusão muito grande entre defender. Uma vez, meu querido, há muitos anos atrás, defendeu uma tese em entrevistas múltiplas pela imprensa toda, dizendo, meu querido Hermínio Belo de Carvalho, dizendo, acho que a cultura da nação deve ser tratada como um problema de seguridade nacional. Tem de ser assim, senão nunca vai se respeitar a cultura desse país que é tão rica. Eu tenho, como já disse antes, essa coisa, ter vivido metade da minha vida no Rio de Janeiro, em Niterói, e a outra metade em Salvador, na Bahia, que são culturas fabulosamente bem contempladas, são cadinhos inclusive na misturação entre Bahia e Rio de Janeiro, tá? Com todas as seatas, como cita Caetano Veloso, que vieram para o Rio. Tá?
você aprende a reconhecer que é muito mais do que qualquer mídia, do que qualquer imprensa, do que qualquer crítico, do que qualquer técnico, do que qualquer acadêmico pode transmitir. Viver a cultura brasileira é uma coisa, falar sobre ela é outra coisa diferente. Então, tem que viver. Voltando ao que você falou, nós estamos em particularidade, nós estamos em guetos, nós estamos estanques. Então a criatividade continua assim. Continua. Grande. Tem meninos mesmo. De, sabe, 10, 15, 20 anos, fazendo coisas lindas em música, em poesia, sabe? Em todas as vertentes. Eu não conheço todas, não tenho alcance para isso. Mas a gente vislumbra em notícias, em comunicados, nada cessou. Nós não temos que salvar o planeta. Exatamente. O planeta está pouco ligando para o ser humano. O planeta não tem nada a ver com o ser humano. Como não tem com o leão, com a baleia, com, sabe, com o ornitorrinco. Nada. O planeta está seguindo sabe, seu trajeto. E a gente tem, o ser humano, a gente está seguindo o nosso. E vamos fazendo o que é ciclicamente, não renovando, mas às vezes inovando, às vezes recorrendo aos mesmos erros. Nosso Brasil prova isso hoje. E uma outra coisa, né, que a gente está falando de guetos e lugares, quer dizer, eu me surpreendo constantemente aqui pelo YouTube, quando eu fico procurando música, né, de ver trabalho de pessoas novas, mais até de São Paulo do que daqui, mas com trabalhos excelentes. Né, são pessoas novas. E a própria questão da divulgação, da mídia, né, do local aonde aparecer, está bem diferente do que era na nossa época. Na nossa época, ou o cara tocava lá no barzinho, ou tocava na rua, ou nos DCEs, né, naqueles lugares, ou você não toca, não existe, né? E hoje não, hoje você tem um canal que qualquer um pode pegar e fazer o seu showzinho, fazer a sua... Como a gente está aqui gravando, Exato. isso aqui vai ficar num canal virtual. Quer dizer, então tem também esse elemento facilitador, mas a verdade é que tem muito trabalho bom, só que a autocrítica aqui, né? Eu, Paulo de Carvalho, beirando meus 63 anos, eu não tenho mais aquela juventude, como você disse, que a gente ia para o Bancário, lá no Rio, Portela, para ver os ensaios. Eu ia muito lá em Nova Iguaçu, na casa do mestre Aniceto, ia no Leão de Iguaçu. A gente Leão de Iguaçu, fui várias vezes com o Wilton do Canongueiro. Canongueiro, pois é. O Canongueiro que é fruto também, né? Que vem de lá do... Com sequência, com certeza. E, quer dizer, então tem muita coisa acontecendo, só que o que de fato não tem mais, aí você também colocou, porque você não pode mais tocar cavaquinho na esquina, porque vão levar teu cavaco. Antigamente, na nossa época, era possível que levasse o cavaquinho e o tocador, porque era ditadura. Então, quando juntava muita gente... Com certeza, a gente já foi levado. Levava todo mundo. Hoje levam só o instrumento, deixam o tocador. Mas... limpinho. sem nada. Mas então, quer dizer, tem isso. Quer dizer, a cultura ela continua, ela não para. A cultura ela é cíclica, ela é viva. Não, porque não, isso é inerente a gente. A gente, na verdade, eu acredito que a gente cria sem querer.
é espontâneo. Ah, Sabe? Criação é igual a respirar. Você pode, uma pessoa pode não criar poesia, ou não criar música, ou não criar as ditas clássicas artes plásticas, ou, sabe, sensoriais, ou as ditas rotuladas artes, aquelas que vão para o museu, ou que estão nas ruas também. Cada vez mais você vê esculturas nas ruas, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você vê a arquitetura, que é uma arte, eu considero, sabe? Deslumbrando. Né? Então, o que acontece? Eu acho que isso é inerente, mas quando, sabe, não é aquela coisa de ser malandro e fazer um gato da luz, não. Mas quando você corta uma garrafa PET e arranja coisa e faz um vasinho numa planta, fura embaixo e faz seu jardim, criação, cara. Pode não ser a arte. E isso é cultura. Exatamente, isso é cultura. Isso entra na cultura. Entra tanto quanto a capoeira, quanto a roda de samba, quanto, sabe, o forró, quanto, sabe, nas músicas. Entra na cultura geral de uma forma absurdamente modificadora. Cada ideia dessas, que talvez seja uma coisa mínima, não é. Isso isso é uma geração, é uma usina. Isso é uma usina de ideias que vai se acumulando em nossas cabeças, sabe? Em nosso dia a dia. São coisas que de uma hora para outra você fala, da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa ideia de Uber? Porra, passamos 50, 60, sei lá quantos anos, desde o Império, quando chamava carruagem, com táxi. E de uma hora para outra surgiu o Uber? Não. Isso é uma coisa que é uma geração de ideia. E de repente vem uma outra coisa que surpreende, inclusive pela simplicidade. Tá? Então, Colombo tinha razão. O ovo pode ficar em pé. E fica. E fica. E sempre que você quiser, que a gente quiser, o ovo vai ficar em pé. Agora, uma outra coisa, pegando outro gancho teu aí que você falou, né, da questão de pegar a garrafa PET, cortar, fazer o furinho, botar terra e virar o vaso. Hoje estava vendo na televisão um projeto, esses tantos projetos que tem, que eu acho fantástico, né, de música, de arte para crianças. Então ali era música. Eu não me lembro aonde, realmente não me recordo onde. Mas aí tinha uns meninos lá, né, com violino mesmo, né? E outros tocando violino feito de cano de PVC. Na Prefeitura do Rio, isso, a orquestra da Prefeitura do Rio, o André está lembrando aqui. Então, quer dizer, você pega até material para reciclar, recicla e vira instrumento musical. Aliás, por falar disso, lembrei, o Espírito Santo tem uma música que fabrica, né? Que é também criador e inventor de instrumentos. E aquelas marimbas dele ele que faz, né? Sim, tem vários instrumentos. Tem vários que ele mesmo tinha uma oficina, eu não sei se ainda está. Fabricar música. Musique fabrica. Musique, né? Musique fabrica. Então, quer dizer, é essa coisa, né? Quer dizer, a cultura, ela... Como o Smetak lá na Bahia. Walter Smetak, sabe? Instrumentos inacreditáveis, que às vezes era só um tubo de PVC e uma cabaça na ponta, sabe? Aquilo virava quase um trombone. Nós como nós fazemos nossos alfarrábios,
que, aliás, estamos lançando dia 16 de julho, o número 8, e que seguirá em frente no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, de 10h30 a 12h30, às 14 horas, com música, inclusive, com poesia, com falação de poesia, com dicção e com um pouco de música também. Nosso violonista convidado, Vitor Hugo Rosa. Como ele se apresenta, violonista de São Gonçalo. Já disse, tá? Violonista de São Gonçalo. Como tantos amigos e parceiros também, tanta gente de São Gonçalo, Niterói, como tanta gente. Eu vivi 28 anos em Salvador, Bahia, e foi metade da minha vida. E agora de volta a Niterói, retomando as pessoas, meus parceiros, como disse Paulo de Carvalho, a gente se conhece há mais de 40 anos e conhece vários trabalhos. Eu sou povo índio e pagão, natureza, crença, bênção, força e mutirão. Eu sou quem tem